Boa noite, meninas, tudo bem? Hoje fiquei incumbida, né, para a gente conversar sobre o Pão Nosso de Cada Dia, que é o capítulo número da experiência da mesa, e eu vou tentar fazer com que se pareça mais ao vivo possível, já que não pude estar presente. Então, boa noite a todos, agradeço o convite da professora Débora. Então, vamos lá, o Pão Nosso de Cada Dia. Mateus 6:11, né? Na verdade, ali a parte de Mateus 6, ali a partir do verso 9, né? A gente tem ali a oração dominical, a famosa oração do Pai Nosso, que a gente conhece. E a gente percebe aqui que tem uma grande verdade, uma grande importância ali no texto, né? Dai-nos hoje, né? Nos dá hoje o pão nosso de cada dia. Ali a oração do Pai Nosso vem falando sobre o perdão, sobre a santificação, a santidade do nome do Senhor, e também frisa bem o pão nosso de cada dia, como uma oração ensinada ali por Jesus. Então a gente percebe a importância da gratidão, bem como também da providência de Deus, né? Desde lá o maná, enfim, a gente vê a providência de Deus, o fato de Ele nos conceder o nosso pão cada dia. A gente vê a providência de Deus, a providência do pão da presença, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, na leitura desse capítulo, foi exatamente essa colocação, uma releitura aqui da colocação da autora, né? Que diz: você já pensou no fato de que Deus criou o nosso corpo com necessidade de alimentação diária? Ele poderia não ser feito hábeis para se alimentar uma vez por mês ou até por ano. E eu fiquei pensando nisso, porque é verdade, um Deus que é criador, que é mantenedor, ele poderia muito bem, ele que organizou, né, toda a estrutura do nosso corpo, a estrutura física, enfim, ele poderia não ser feito hábeis para a gente se alimentar apenas uma vez por ano, uma vez por mês, ou quando houvesse algum tipo de necessidade que o corpo aparentasse ter para a gente poder estar se alimentando. Mas não, ele fez questão de que o nosso corpo necessitasse de uma alimentação diária, não só diária, mas até mais de uma vez por dia, né? Então, Deus que é onisciente, onipotente, ele já sabia, né, de todas as coisas que iriam acontecer, o tempo que iria se importar, os momentos que iriam propiciar, né? Então, aqui a gente percebe que Deus ele não quer só nutrir o nosso corpo, né? Ele deseja que a gente tenha uma comunhão diária, momentos únicos com os nossos amados, né? Que são momentos que realmente acontecem ao redor da mesa. Então, me chamou bem a atenção o fato de Deus nos ter criado hábeis para nos alimentarmos mais de uma vez e diariamente, agradecendo ali pelo pão da presença, estando ali, né, em família, reunidos, compartilhando os nossos sentimentos, formando realmente uma unidade, tanto também o próprio Cristo, né, uma unidade como igreja também, a gente vê como juntas panelas, esses encontros que a gente tem na igreja, como isso cria um vínculo, cria uma unidade maior entre os irmãos. Igrejas que são assim, que costumam se visitar, se reunir, a gente percebe que quando a gente chega na igreja, o clima da igreja é outro, é uma igreja mais unida, menos fofoqueira, enfim, a gente vê que tudo isso propicia um ambiente saudável, né, de união. O próprio Cristo, por exemplo, sempre estava comendo com os discípulos, enfim, né, Deus deixou vários exemplos disso. Isso chamou bastante minha atenção. Agora vamos ver aqui algumas coisas que meio que eu fiz assim uma releitura, né? Porque cada uma já leu, então livro em casa, creio que cada uma de nós, algum aspecto em si chamou mais atenção do que o outro, né? E aqui eu coloquei então algumas pinceladas daquilo que me chamou a atenção. Então, o bom senso e a boa nutrição começam à mesa do lar, né? Porque muitas vezes a gente, principalmente quem tem filho, quem trabalha com crianças, trabalha muito a questão da educação alimentar, né? Fora os profissionais já da área, né, nossos colegas aí, a gente percebe que se trabalha muito essa questão. Mas a verdadeira nutrição, ela começa em casa, com bom senso, né? Eu ofereço aquilo que eu também como, né? A gente deve se lembrar que os responsáveis pelo preparo das refeições estão contribuindo para o bem-estar físico, emocional e espiritual da família. Isso é muito importante, porque não é só o corpo que está se alimentando. O fato de a gente separar um tempo, selecionar o alimento, o preparo, a questão da mesa, o preparo da mesa, separar um tempo para isso, dedicar um tempo para isso, preparar o alimento, fazer com que ele seja mais saudável e nutritivo possível. Eu vou estar trabalhando vários aspectos. Como a gente é holístico, né, acaba que sempre quando a gente trabalha um aspecto, a gente acaba influenciando o outro também, como ali foi citado, né, o físico, emocional e espiritual da família. Por quê? Porque o físico, quando eu seleciono os alimentos,
eu estou fazendo com que a minha família ela tenha um bem-estar, como eu mesma e os membros da minha família tenham um bem-estar físico. Emocional também, por quê? Porque a gente sabe que os alimentos também influenciam nas nossas emoções, né? E dentro ali do âmbito ali do redor da mesa, o espiritual, por quê? Porque é um momento que eu vou chamar o pão da presença para estar comigo também. Então, o bom senso, a boa nutrição começam aqui na mesa do lar. E um texto que eu gosto bastante, né, bem conhecido, bem batido de Paulo, né, 1 Coríntios 10, 31. Eu gostaria agora, então, que a Débora dirigisse, né, a leitura a alguém, né, creio que nesse momento vocês já devem ter orado e tudo mais. Então, agora eu queria pedir para a Débora, que vai saber quem está aí, né, presente, para fazer essa leitura para a gente, então, bem conhecida. De 1 Coríntios 10, 31. Né? Bem, creio que já deve ter sido lido, né? Então, aqui a outra dica é que a gente opte por alimentos simples e saudáveis, né? Uma vez de que tudo que a gente deve fazer deve ser para a honra e glória de Deus. Então, um cuidado pelo nosso corpo, pela alimentação da nossa família, com certeza isso vai fazer toda a diferença e a gente vai estar glorificando a Deus, até mesmo nesses aspectos que às vezes parecem tão simples, mas se deixados de lado acabam gerando vários problemas. Então, falando a respeito disso, de ser deixado de lado, eu coloquei assim um título assim que me veio em mente, né? Um alerta aos vilões da nutrição. A gente sabe que hoje as mídias aí, até os autores comentaram muito sobre a TV, né? Mas de modo geral, a gente sabe que as mídias têm vindo para roubar o nosso tempo, seja quem tem filhos, quem é sozinho, enfim, tem perdido esse vínculo, né? Acaba se conversando muito ou se distraindo com as mídias e vive-se pouco a vida real, convívio. Muitas vezes as pessoas sabem o que está acontecendo do outro lado do mundo, sabem de repente de questões de famosos, enfim, o que está rodando na mídia, mas não sabe o que está acontecendo dentro da mente do coraçãozinho do seu filho, ou do seu cônjuge, ou do membro ali da família que está ali convivendo do lado, mas como se fosse um estranho, porque não há uma intimidade emocional ali. Então, eu gostei muito dessa citação da Karen Pullen, que ela diz o seguinte: sabemos que há uma relação entre o número de horas que as crianças passam assistindo à televisão e os problemas de peso. Também sabemos que as pessoas que assistem TV enquanto comem tendem a perder a sintonia com os indícios naturais de fome e saciedade e são encorajadas a comer em excesso. Então, a gente vê aqui, ó, além desse problema de distanciamento, porque fala-se muito de aproximação social, mas acaba se tornando um distanciamento social, essa questão da mídia. Além disso, ainda causa dano físico mesmo, porque a pessoa está ali, acaba se distraindo, perde a saciedade, quando vê comeu mais do que devia, acaba gerando problemas como da obesidade, por exemplo, né? Achei muito interessante essa citação dela. E outro que me chamou muita atenção, talvez um dos que eu tenho considerado extremamente relevante, é esse vilão. Eu coloquei até um reloginho ali, né? Sim, o tempo tem sido o maior vilão. Eu creio que é assim, a gente pode caracterizar como um vilão universal, porque todos nós temos 24 horas, todos nós temos o mesmo período de tempo. Mas parece que nessa corrida frenética ele tem sido o nosso principal vilão. E aí uma das frases que ficou bem marcada para mim, da autora, foi: nós temos espaço demais e tempo de menos. Pelo menos para fazer o que é mais importante. Aí a Marjorie, ela, nessa citação: é possível que para as pessoas ocupadas, o espaço esteja cada vez mais substituindo o tempo, e a casa se torna vida não vivida. O espaço da família e a sala de TV acaba se transformando no lugar em que encenamos a vida que gostaríamos de ter tempo de viver. Forte, né? Achei muito forte essa citação. Então, na verdade, o que acontece? A gente prioriza tempo para aquilo que a gente realmente considera importante. Então, aquilo que a gente considera mais importante. E isso é um desafio bem grande, até na questão da busca mesmo por Deus, nosso momento de meditação. Muitas vezes, para fazer várias coisas para a igreja, tem
tem as atividades da igreja, tem as atividades domésticas de casa, tem as atividades da faculdade, tem as atividades, enfim, tem os compromissos com o filho, com o cuidado do esposo, com o auxílio. São tantas atividades que muitas vezes a gente se vê sobrecarregada. E o tempo dedicado para Deus acaba ficando de lado. E me chamou bem a atenção também essa questão. Estamos famintos, mas não é de comida, é sim de vínculo, de sentido, de diálogo e do pão da presença. Isso é forte, né? É triste, mas ele é real, né? É uma realidade. A gente tem que fazer de tudo para combater isso, porque a gente percebe, né, na maioria dos casos, é claro, tem as pessoas que têm, sempre, né, vai haver as pessoas que têm uma necessidade ou outra no quesito de alimento, mas a maior necessidade é de um vínculo, é de sentido para a vida, é de um diálogo, é do pão da presença. Resumindo, se a gente não tem o pão da presença, né, se a gente não tira tempo para o pão da presença, como é que a gente vai tirar tempo para a nossa família, se é um triângulo, né? Quanto mais próximos estivermos do pão da presença, mais próximos de Deus, automaticamente nós estaremos mais próximos uns dos outros. E aí sim, um vínculo, o sentido, o diálogo real, né, na vida. Então, e daí a gente se depara com um desafio, né? A correria, o tempo e tudo mais. Mas como que a gente faz, então, no meio dessa correria toda, com esses vilões, que é as mídias, né? Principalmente a gente sabe como isso é bem, até por conta da questão ser família pastoral mesmo, né? A questão de tem sempre alguém, tá sempre ali, aquela preocupação, às vezes, os nossos esposos da gente fez ficar no celular, mas será que o irmão ligou, mas a visita de hoje, mas e a agenda, e a comissão, e tudo aquilo, como é que a gente faz, então, para atrair todos os membros à mesa, né? Sejam as crianças, sejam, né, no caso, as crianças, né, os pais, eles podem, de uma maneira mais, digamos assim, como são os responsáveis, atrair eles, assim, de qualquer forma, né, para a mesa, mas até talvez mais fácil de chamá-los para a mesa. Mas e os esposos, né, como que a gente faz, os adolescentes, como que a gente faz para atrair todo esse povo para a mesa, para fazer com que eles pensem que vai ser mais interessante eles sentarem à mesa e comer todos juntos do que ficar lá no sofazão assistindo TV, ou de ficar na frente do computador, levar o prato para lá. Como atrair os nossos membros da família para a mesa? Eu coloquei aqui algumas coisas que podem ser atrativas. Eu coloquei aqui diálogo positivo, porque muitas vezes o momento ali das refeições da mesa acaba sendo assim carregado, né? Chega, o esposo sentou, a esposa, porque tu sabia que o teu filho foi mal na escola, porque não tá estudando direito e não tá me ajudando em casa, blá, 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 blá. Descarrega um monte de informação ruim. A mesa já não vai ser o lugar que de repente aquele pai da família, aquele esposo vai querer estar, né? Porque eu tive problema com isso, problema. Aí chega o esposo e fala, porque aquela reunião não deu certo, porque os irmãos não sei o quê, porque deu errado, porque isso, porque aquilo. Já fica um ambiente pesado. E a criança fica ali, às vezes, sem atenção, o adolescente fica horrorizado, meu Deus, o que está acontecendo? Enfim, diálogo positivo, então. Elogios, apresentar o que aconteceu de bom no dia, é um momento de tudo que é bom. Tem um momento de a gente falar também o que deu errado, o que não deu, mas os momentos na mesa é para ser um momento de diálogo positivo. Uma música de fundo, tanto uma música assim para ficar um climinha assim legal, uma música de fundo, quanto cantar de repente uma oração cantada mesmo, uma música, um louvor especial que todo mundo gosta, que deu vontade para propiciar alegria para a mesa. Uma mesa bem arrumadinha, né, de modo criativo, nem sempre vai ser aquela especial ali da sexta-noite do sábado, mas sempre arrumadinha, com modo criativo, de repente com uns bilhetinhos, um recadinho. E uma coisa que atrai bastante, né, de repente preparo de pratos gosta, de chegar, sentar à mesa e tá ali o seu prato predileto esperando, né? Nossa, alguém pensou em mim, nos meus gostos. Em jogos, a gente tem aquela caixinha da família, né? Por que não fazer um momento ali de uma oração e uma perguntinha para puxar um diálogo legal, né? Com aquela caixinha da família que todos receberam. Tem também a oração em si, né? O convite do pão da presença para estar não só ali no ato da refeição, mas ali antes, nos bastidores, no momento do preparo, pedir orientação do Senhor, os alimentos que vai usar, o que preparar, como atrair. A oração em si, a oração nunca é demais, né? E daí agora, então, gostaria de ouvir aí mais, então, de repente, mais 2 ou 3 meninas aí. A Débora vai saber quem está presente, pode indicar vocês.
de dicas que vocês fazem para atrair a família de vocês para a mesa, ou o que tem de especial na mesa, o que de repente as crianças ou o esposo gostam quando você faz aí na mesa. Então, vamos lá, quero ouvi-las aí. Quer dizer, eu vou ouvir depois, né, se ficar gravado, mas vamos compartilhar aí para não ficar só eu falando, né? Então, vamos lá. 3 meninas. Bem, então, não sei se eu vou estar cortando a fala de alguém, mas qualquer coisa, a Débora pode dar uma pausadinha, né, eu falando e vocês continuarem, né? Vamos lá. Uma outra coisa, às vezes a gente pensa só na mesa, né, ali como estar ali, como apresentar uma mesa, o alimento que vai ser preparado, cuidado se meus familiares vão estar ali ou não, mas tem algo que é essencial antes de chegar à mesa, né? Como é que está começando o meu dia? Comece bem o dia. É claro que a gente sabe que no mundo real, na realidade, nem sempre a gente vai acordar bem. Um dia a gente vai acordar de TPM, outro dia, enfim, o mau humor bateu a porta. Mas, enfim, a gente procurar pedir ao pão da presença que nos dê um bom dia, que realmente a gente comece com o pé direito, né? Todas as células do nosso corpo, elas são afetadas pelos nossos pensamentos. Então, como é que eu vou ter um ânimo, até para preparar um alimento, se meus pensamentos não estão legais, se já acordei com o pé esquerdo, já pensando que vai dar tudo errado, que vai ser tudo ruim, que o dia não está dando certo. Então, pensamentos positivos, né? Pensamentos de que Deus está do nosso lado, de que nem aquela música, né? Que pode cair o mundo, mas eu estou em paz aqui, Senhor. Eu estou em paz, me ajuda, me segura. Dedicar tempo ao pão da presença. Essa é a chave, né? Quando eu dedico tempo, mesmo que o meu dia não seja aquele dia que eu planejei, aquele dia que eu esperei, mas quando eu passo tempo com Deus, com o pão da presença, é impossível que eu não consiga superar ali, né? Eu posso estar tendo um dia horrível, mas eu tenho a certeza ali da companhia, de que eu não estou sozinha, né? Isso faz toda a diferença. Praticar atividade física, confesso que esse tem sido um dos meus desafios, né? A gente tem que tirar um tempo para isso, a gente precisa se dedicar, porque isso faz com que a gente relaxe, com que a gente descarregue as nossas ansiedades, né, de tanta atividade que a gente tem para fazer, mas a atividade física é importante. E, de modo geral, praticar os 8 remédios que a gente sabe, né, que é dentro da nossa realidade, né, isso daqui até não estava bem dentro, talvez, do contexto do livro em si, porque é uma realidade diferente da nossa, mas nós que conhecemos, temos essa luz, os 8 remédios, né, por que não fazer uso, né? É tempo de a gente fazer uso, com certeza isso tudo influencia para que a gente esteja pronta e feliz para pilotar um fogão. A gente chega lá e diz assim, nossa, o dia tá bom, o que eu vou preparar hoje? Qual vai ser o prato predileto hoje de quem? Do meu filho, da minha filha, ou do meu esposo? Vamos ver o que eu vou inventar, vamos abrir a geladeira, vamos ver o que tem, com ânimo, né? Para então viver a experiência da mesa. E aqui então dicas práticas para a gente preparar o nosso pão de cada dia, né? Afinal, a gente precisamos, né? E nós, muitas vezes, as mulheres normalmente eu sei que tem bastante homens que dominam muito bem a cozinha, né? Mas normalmente essa função acaba ficando um pouco mais para as mulheres, né? Então, o que a gente vai juntos então definir para que o pão nosso de cada dia aconteça de maneira bem agradável? Definir os horários das refeições. A gente sabe que a nossa vida é um pouco, quer dizer, a vida da maioria das pessoas, né, um pouco atropelada, bem agitada, com horários às vezes um pouco diferentes do normal, do comercial, né? Então, a ideia é o quê? Convocar todos os membros da família, para que de comum acordo defina o melhor horário para cada refeição, ou pelo menos para uma refeição diária passarem todos juntos. Por quê? Porque isso às vezes se define assim, não. O lanche da manhã, vou levantar todo mundo, vai ser às 6h30 da manhã. E depois, ao meio-dia em ponto, vai ser o almoço e aí o jantar vai ser às 18h30 em ponto. Quem não chegou, não perdeu a vez. Não é desse jeito assim em ponto, mas seria interessante que
todos juntos, assim, olha, esses horários aqui ficam melhor para todos, esse dá para mim, esse não dá, ver quem é o mais flexível, né, que se adapta melhor aos horários, enfim. Definir um horário. Ah, não é possível que estejam reunidos em todas as refeições do dia, mas que pelo menos uma refeição diária se faça a família toda reunida, toda mesmo. E aí, isso é claro, dialogando, conversando, que a gente vai chegar a um bom senso, né? Planeje. Isso é uma coisa, né? Tudo na vida precisa de um planejamento, né? Com antecedência, verifique receitas fáceis e práticas. Hoje é uma beleza, a gente tem o YouTube, a gente que não é, né, que não pilota muito bem a cozinha, mas tem receitas fáceis aí, práticas para a gente fazer. A gente faz uma listinha, se necessário, se a gente olhar lá no armário, na geladeira, tá faltando 1 ou 2 itens, já anoto, já vou ao mercado, já deixo tudo ali separadinho. Porque daí isso vai facilitar na hora da preparação, né? Eu não vou pensar, nossa, o que eu vou fazer hoje? Nossa, o que será que tem? Eu nem sei se tem, se não tem, se já acabou. Então, esse planejamento é importante. Prepare. Aí a preparação, é claro, né? Cada um faz o seu jeitinho, com amor, com criatividade. Sempre dando preferências por pratos mais frescos, pratos mais saudáveis, uma decoração na mesa, chamar os ajudantes, isso é muito bom, né? Quem tem filhos, as crianças adoram brincar de MasterChef, os esposos também, tem esposos que se não gostam, mas a gente com um jeitinho a gente pode tentar atraí-los para nos ajudar. E principalmente a gente pode contar com o pão da presença, que vai estar ali conosco, né? Então, são dicas básicas e práticas. Que tal cozinhar? Aí a gente vai ver o resultado dessas receitas, né? Olá, meninas! Então, hoje eu me atrevi a dar uma de cozinheira, né? Então, vamos lá praticar a nossa receita. Vamos pôr literalmente a mão na massa. Como estava dizendo ali, aqui a gente vai usar alguns ingredientes bem simples. 2 ovos. Eu dobrei aqui a receita, mas na original é uma xícara de aveia fina. 4 bananas nanicas amassadas, no meu caso, como minha forma maior, eu dobrei para 8. 1 colher de fermento em pó para bolo, no caso royal que a gente usa. Opcional, 2 colheres de canela ou cacau, nesse caso eu tô usando cacau em pó. E eu coloquei 2 bananas picadas pra gente decorar no final. Esse bolo ele não vai açúcar e ele é bem simples de fazer. Aqui então eu já tenho os 2 ovos, eu vou mexer os 2 ovos então. E daí a gente já logo vai acrescentando. A banana tem que estar bem madura, porque como não vai açúcar, é ela que vai adoçar o nosso bolo. Então ela tem que estar bem madurinha. Então agora a gente vai acrescentar. Se você for usar o cacau ou a canela, eu prefiro misturar agora que é mais fácil para ficar mais homogêneo. Então aqui eu coloquei 2 colheres, mas você pode colocar a quantidade que você quer. Se não colocar não tem problema, só que eu gosto para dar um sabor e uma cor mais bonitinha no nosso bolo. E aí então eu vou acrescentando agora aos poucos a aveia fina. Vamos acrescentar agora então o fermento. Lembrando que é 1 colher para a receita original. Se você quer dobrar, você dobra todos os ingredientes. Inclusive, no meu caso, a receita original eram 2 ovos, eu dobrei os ovos também. Coloquei 4. Então, meninas, agora que a gente já mexeu, já colocou o fermento, a gente já vê que ele dá uma dobrada na massa. Tô usando uma forma aqui antiaderente untada, mesmo assim eu gosto de untar, eu untei ela com azeite. Você pode untar do jeito que você preferir. Assim que ficou o nosso bolo, né? 0 açúcar de banana com aveia. Lembra das 2 bananinhas que eu tinha separado? Agora então a gente vai decorar. Muito bem. Agora eu já tinha deixado o forno pré-aquecido a 180 graus e vai ficar no forno por cerca de 30 minutos ou de acordo com a temperatura do seu forno. No meu caso, meu forno normalmente ele assa mais rápido. Em uns 20 minutos já vai ficar pronto. De cada dia hoje não poderia faltar um pãozinho, só que esse pãozinho é diferente, é um pãozinho diminuto. Ele é bem rápido, fácil de fazer. A gente vai precisar do liquidificador. No liquidificador a gente vai colocar 1 xícara de leite. Pode ser qualquer leite que você tiver em casa, viu? Aqui eu diluí o meu, que eu uso em pó em casa mesmo. 2 colheres bem generosas de óleo de coco e 1 ovo. Eu vou bater esses ingredientes por 1 minuto no liquidificador. Então, 1 minuto depois a gente já pode tirar aqui. Isso nosso pão de minutos, né? Ele fica batendo muito no liquidificador. A gente vai deixar ele reservado aqui e agora nós vamos misturar os ingredientes secos, que são 3 xícaras de trigo. Aqui cada potinho desse equivale a 1 xícara. Então nós vamos já misturar aqui as 3 xícaras de trigo com
uma colher de sal, 2 de açúcar mascavo. Você pode utilizar o açúcar que você quiser. Aqui em casa a gente prefere utilizar o mascavo. Vou mexer bem esses ingredientes aqui. Agora, por último, aqui eu vou acrescentar o fermento para bolo. E agora eu vou abrir aqui uma covinha aqui no meio e vou colocar os ingredientes que a gente tinha baixado no liquidificador, que era um ovo, uma xícara de leite e as 2 colheres de óleo de coco. Vou colocar aqui no meio da covinha agora esses ingredientes líquidos e vamos então misturá-los. A gente vai misturar eles até que fique num ponto de que a gente tem que fazer isso com a mão. Muito bem, então aqui ó, eu fui mexendo ela com a colher, quando não deu mais eu comecei a mexer com a mão. E ela vai ficar assim, ó, parecendo realmente uma massa de pão, vai ficar assim, uma massa bonitinha. Aí eu prefiro fazer assim, em bolinhas. Essa receita rendeu 10 pãezinhos, né? Vai depender do tamanho que você faz os pãezinhos. Eu fiz esse tamanho assim médio. Ele dá uma crescidinha, então é importante que na forma já untada com azeite haja um espaço entre eles, porque eles vão crescer, não vão crescer muito, mas vão crescer um pouquinho. Então agora a gente vai pincelar, eu tenho uma gema de ovo aqui que eu deixei separada. E eu vou estar pincelando então esses pãezinhos para eles ficarem com aquele aspecto douradinho, bonitinho. Então eu vou pincelar todos eles. E por último, então, dá um toque de gergelim. Então é isso. Agora o nosso pão minuto vai ficar no forno, também é pré-aquecido já, a 180 graus, a 200, pode ser mais ou menos, por 30 minutos. Vamos lá, meninas, então vamos ver a experiência da mesa. Vamos lá, me acompanha. Então aqui vamos ver como é que ficou o nosso bolinho de banana com aveia. Ó, vou mostrar pra vocês como que ficou ele. Ah, espero que não tenha nenhuma grávida, porque eu vou fazer vontade. Olha, e esse você pode comer sem pesar a consciência. Fica uma delícia, fica bem fofinho, bem gostoso. Daqui a pouco eu já vou servir esse. Aqui estão os nossos pãezinhos que a gente fez, eles ficaram assim. Às vezes eles ficam mais bonitinhos, hoje os meus não ficaram tanto. Então aqui eu coloquei um iogurtezinho para acompanhar, suco, chá ou cevada com leite. E vamos então ver agora a experiência da mesa. Ah, eu coloquei também aqui um bilhetinho que era para ser segredo, né? Mas como eu tô mostrando para vocês, é sempre bom também a gente sempre elogiar, ter um bom diálogo na mesa, né? Notícias ruins na mesa não, notícias boas sim. E o mais importante, quando a presença, né? Então agora a gente vai desfrutar da nossa experiência da mesa. Então agora, meninas, eu quero chamar a atenção, agora que a gente já foi para um momento descontraído, né, que eu me atrevi a dar uma de cozinheira aí, né, após ler esse texto de Provérbios, eu tirei esse seguinte pensamento: ao redor da mesa é revelada a sabedoria da rainha do lar. Eu gostaria que uma de vocês, então, lesse pra gente Provérbios 24, do 3 ao 4. Eu vou estar acompanhando aqui na minha Bíblia também e vamos ver qual é a mensagem assim que cada uma de nós tiramos desse texto. Né? Provérbios 24, 3 ao 4. Então, me chamou bem a atenção, principalmente ali o verso 3, né? Com sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma. Então, eu pensei no seguinte: se é com sabedoria que a gente edifica a nossa casa, é ao redor da mesa que é revelada a sabedoria da rainha do lar. Como tem sido edificado o nosso lar, a nossa casa? Como tem sido o pão nosso de cada dia das nossas famílias? Como tem sido? Será que tem sido momentos de repente, pão mofado? No sentido de que
não há mais um prazer, esses momentos já não se tornaram tão importantes. E como o pão da presença tem sido valorizado dentro dos nossos lares. E como nós, como mulheres, como esposas ou como mães, temos feito nosso papel para atrair a todos para o momento de celebrar ao redor da mesa o pão da presença e a gratidão pelo pão nosso de cada dia. É algo para a gente refletir bastante, né? A sabedoria, né? A sabedoria a gente sabe que provém do Senhor, né? E como nós temos agido, né? Como uma mulher sábia ou como uma mulher imprudente. Fica para cada uma de nós pensarmos e refletirmos. Eu queria agradecer a todas aí que estiveram participando, né? Agradecer a Débora pelo convite, né? E gostaria de convidar a todas, então, para fazermos uma oração. Não sei se depois vai ter mais alguma oração, algum recado, alguma coisa, algum combinado com vocês, mas desejo uma boa noite para todas, né? Que o Senhor nos ajude para que a gente venha ser a mulher sábia, né? Que edifica bem a sua casa e que consiga reunir os seus ao redor da mesa e que quando a presença esteja ali, que a gente venha ser grato pelo pão nosso de cada dia, que é o pão da presença, e o alimento em si também. Então vamos orar. Senhor, queremos agradecer porque o Senhor tem nos dado luz, Pai. É um privilégio nós termos esses materiais, essas pessoas que o Senhor impressiona com o Teu Espírito Santo para levantar grandes verdades que parecem coisas simples e pequenas, mas que, se deixadas de lado, se esquecidas, as raposinhas acabam entrando, né, e acabam estragando nossos lares, nossas famílias. Queremos pedir que o Senhor, como o pão da presença, venha blindar os nossos casamentos, os nossos filhos, os nossos lares, e venhamos ser famílias que se assentam aos pés do pão da presença, que sejam gratas pelo pão nosso de cada dia, e que sejamos exemplo aos nossos amigos, à nossa comunidade, que através dos nossos atos nós possamos levar a luz do céu, o pão da presença na vida de outros, Senhor. Por favor, pedimos que o Senhor nos ajude. Se temos negligenciado esse tempo tão importante em família e junto do Senhor, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos dê sabedoria para diligentemente direcionarmos a nossa casa. Pedimos que o Senhor esteja com cada mulher, cada família aqui representada, todas como líderes na Tua obra, que o Teu Espírito Santo nos use cada vez mais. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, um abraço a todas e espero vê-las em breve nos nossos próximos encontros.